São 7h36, a gente continua falando sobre esse assunto e neste momento o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Press, Nilson Diniz, está conosco na linha para falar sobre a dimensão ou a preocupação entre os gestores municipais em relação a essa mudança de rumo na votação da PEC da seção onerosa do petróleo. Presidente Nilson Diniz, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Os prefeitos já estão conscientes sobre a necessidade de desembarcar em Brasília e fazer apelo à Câmara Federal para aprovar essa PEC e garantir o dinheiro para os municípios. Bom dia. Bom dia, Luzinor. Bom dia a todos que fazem aí o programa Alerta Geral. Nós da Press estamos extremamente preocupados aí, com a mesma preocupação que o nosso senador Cid Gomes se encontra. Um momento importante para que a gente possa receber esse recurso, já desde a época da nossa marcha, né, no começo do primeiro semestre, onde nós trabalhávamos isso, e agora chega um momento crucial e a gente vê que há uma indefinição com relação à forma de fazer. Então, o momento agora, nesse momento, nós estamos aqui todos já trabalhando e falando, principalmente com os nossos deputados federais, há uma mobilização dos prefeitos nesse sentido, tá certo? Não só o prefeito, eu acho que aí o governo, o Estado, todos que são municipalistas nessa luta, e estamos aguardando nesse momento, hoje, para o dia de hoje, sexta-feira, um indicativo da CNM para como que nós iremos fazer essa nossa mobilização para qual dia da próxima semana. Então, provavelmente nessa próxima semana e na outra, teremos que ter aí uma grande manifestação dos prefeitos na Brasília, para que a gente possa, juntamente com os nossos deputados federais, fazer com que essa matéria seja votada, que a gente possa, até o final do ano, ou quem sabe no começo do ano, receber esse recurso para minimizar esse problema da questão dos municípios aqui do estado do Ceará. Presidente Nilson Diniz, também conosco o jornalista Beto Almeida. Presidente Nilson, bom dia. Agora, a grande questão que fica é o seguinte: foi garantido aí a realização do mega leilão, a inclusão dos recursos no orçamento. Como fica agora a preocupação de vocês? Porque a inclusão de estados e municípios vai depender agora de um projeto paralelo que começa a tramitar e que tem que ser aprovado até novembro. O senhor acredita que esse trabalho vamos dizer assim, de uma matéria paralela para incluir estados e municípios tem tempo suficiente para aprovar isso até novembro? Na realidade, o que eu entendi é que o projeto, quem foi votado de maneira separada, foi a questão só de autorização do leilão. Essa parte agora, ela depende exclusivamente da Câmara Federal, tá certo? O que nós teremos que lutar, na semana passada nós fizemos isso, tivemos em Brasília mais de 1.000 prefeitos, onde nós conversávamos com o presidente Rodrigo Maia, solicitando que ele colocasse isso em pauta, tá certo? Da mesma forma que esse projeto já veio lá do Senado. Então, há uma preocupação que a gente vai ter que fazer. Agora precisamos mobilizar. Há um consenso lá se falando que esse recurso dos municípios ele estaria garantido, mas nos estados há uma divergência a nível de estados, principalmente estados maiores, como São Paulo e outros estados, que também estão querendo, como se foi feito também uma partilha de 3% para os estados produtores. O fato é que é necessário, é obrigatório uma mobilização da CNM, da Press, de todas as associações, do nosso governador, dos governadores desse país, para que a gente possa fazer, ou nessa semana que vem, ou na próxima, ou nas duas, uma mobilização dos prefeitos e todos aqueles que entendem que esse recurso é muito importante para poder a gente organizar a vida econômica e a financeira, aliás, dos municípios e dos estados brasileiros. Presidente Nilson Diniz, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, dando esclarecimento aos nossos ouvintes internautas sobre essa movimentação dos prefeitos. Afinal, nós estamos falando de 1.300 bilhões de reais de dinheiro extra, que foi garantido nesse acordo entre o governo federal e a Câmara Federal e o Senado, dentro da divisão de recursos arrecadados pela União, para contemplar estados e municípios com essa importância, com esse valor
tão importante para os cofres dos municípios e dos governos estaduais. Ou, no caso do Ceará, 750 milhões de reais, mais 550 milhões de reais a serem divididos entre os 184 municípios cearenses. Ao senhor, sucesso nessa mobilização e vamos fazer questão de levar aos nossos ouvintes e internautas todas as informações sobre essa nova marcha que os prefeitos deverão fazer em Brasília e a votação desse projeto na Câmara Federal. Ao senhor, nosso bom dia e nosso muito obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado a todos que fazem o programa Alerta Geral. Obrigado. São 7h41, uma dura realidade que os prefeitos passam a enfrentar nesse momento, Beto Almeida. Se há um mês nós falávamos com otimismo sobre a perspectiva de recebimento pelos municípios desse dinheiro que é arrecadado nesse leilão a ser feito pelo governo federal, e a grana dividida entre municípios e estados, agora o ambiente é um pouco de frustração, porque os recursos dificilmente chegarão aos cofres das prefeituras e do estado do Ceará até o final deste ano. Realmente complicou, Luzenor. Se o relator da matéria, ele tinha como propósito ampliar o percentual de repasse para os municípios, porque o que está estabelecido hoje pela seção onerosa? 15% do dinheiro do que for arrecadado, vai para os estados, 15% para os municípios. O que ele quer é colocar 20% para os municípios, 10% para os estados. Só que está colocando isso de uma maneira que cria esse impasse jurídico e até na forma de tramitação da proposta no Congresso Nacional. Ou seja, deixando, na realidade, os entes federados, os estados e os municípios, uma situação completamente indefinida. A gente fala tanto de cessão onerosa, mas só para explicar rapidinho para o nosso ouvinte, o que é este termo cessão onerosa? Ele é simples, nada mais é do que a cessão que é feita pela União para a Petrobras explorar o petróleo que existe na chamada camada do pré-sal. E por que a União precisa fazer essa cessão? Porque a Petrobras é uma empresa de economia mista. Então, quem tem o direito da concessão de explorar petróleo em águas profundas é apenas a União. Então, a União precisa fazer essa cessão, essa autorização para que a Petrobras faça a exploração desse petróleo, é a chamada cessão onerosa. E como contrapartida? E como contrapartida, logicamente, a Petrobras redistribui, aliás, parte do dinheiro arrecadado na exploração do petróleo. E aí é que entra exatamente essa briga pela divisão. Aí, nesse caso, são 106 bilhões de reais a serem arrecadados. Desse total, desse montante, 35 bilhões de reais ficam com a União. Exatamente, ficam com a União e os demais são divididos esses recursos entre estados e municípios. E quase mais 11 bilhões de reais com os 27 estados brasileiros e outros quase 11 bilhões de reais para os 5.555 municípios do país. Exatamente, e mais ainda, 3% ainda desse valor apenas para os chamados estados produtores de petróleo. Apenas para o Rio de Janeiro, que receberá 2 bilhões e 900 milhões de reais, porque é produtor de petróleo. Mas São Paulo já está aí também, brigando. Na briga. E para finalizar esse assunto, dizer que o relator dessa PEC na Câmara Federal quer redividir esses percentuais, daí todo o imbróglio, toda a confusão e o atraso nessa agenda que os prefeitos contavam para receber esse dinheiro e garantir os recursos para o pagamento do 13º salário ao final deste ano.